Quando afirmamos que nosso corpo é um templo do Espírito Santo e deve ser cuidado com honra, zelo e responsabilidade, estamos assumindo uma das verdades espirituais mais profundas e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas pelos cristãos. Muitas pessoas vivem como se sua vida espiritual estivesse completamente separada de sua vida física, como se oração, santidade e propósito fossem áreas independentes da maneira como tratam o próprio corpo. No entanto, a Bíblia deixa claro: Deus escolheu habitar em nós e essa verdade coloca sobre a nossa vida uma responsabilidade extraordinária. Não somos donos do nosso corpo, somos administradores. Não somos meros habitantes de uma estrutura física, somos cooperadores do Espírito Santo, zelando pelo espaço que Ele decidiu ocupar. Ao compreender essa realidade, percebemos que cuidar do corpo não é vaidade, não é egoísmo, não é perda de tempo, é espiritualidade na prática. Cada escolha que fazemos sobre como nos alimentamos, como descansamos, como gerenciamos o estresse e como usamos nossa energia revela o grau de honra que damos ao templo que Deus nos confiou. Tratamos nosso corpo com descuido, estamos tratando com descuido aquilo que pertence ao próprio Deus. Quando negligenciamos nossa saúde, negligenciamos uma das ferramentas que o Senhor nos deu para cumprir o propósito dele na terra. A honra começa com consciência. Muitos cristãos repetem que somos templo do Espírito Santo, mas poucos vivem como templos. Imagine alguém responsável por um templo físico. Ele limparia, manteria, preservaria e cuidaria daquele lugar com reverência. Da mesma forma, nós deveríamos olhar para nosso corpo como algo sagrado, como um lugar que deve refletir ordem, equilíbrio e propósito. Isso não significa perfeição, mas zelo. Significa evitar excessos, evitar abusos, evitar comportamentos que enfraqueçam a estrutura que Deus quer usar. Significa também reconhecer limites, abraçar disciplina e cultivar hábitos que promovam vida e não desgaste. Zelo é demonstrado nas pequenas escolhas, porque são elas que moldam nossa saúde ao longo do tempo. Pequenos hábitos de alimentação imprudente, de sono irregular, de falta de atividade física e de sobrecarga emocional se acumulam até se transformarem em limitações reais, e essas limitações não afetam somente o corpo, afetam o espírito. Quando estamos fracos fisicamente, nossa disposição espiritual diminui. Quando estamos cansados demais, nossa sensibilidade à voz de Deus é prejudicada. Quando estamos emocionalmente exaustos, perdemos força para resistir a tentações e para permanecer firmes em momentos de batalha. O corpo, a alma e o espírito não são compartimentos isolados, eles formam um conjunto que precisa de equilíbrio. Ser responsável com o corpo é também reconhecer que o propósito de Deus para nós não é apenas viver, mas viver bem. Deus deseja que sejamos instrumentos úteis, capazes, disponíveis e preparados. A saúde não é um detalhe, é uma plataforma. O missionário com saúde debilitada tem sua atuação limitada. Um ministro constantemente cansado entrega menos do que poderia. Um pai ou mãe que vive esgotado fisicamente não consegue transmitir alegria, paciência e energia aos filhos. Até mesmo oportunidades espirituais podem ser perdidas porque o corpo não dá conta. E não é falta de chamado, é falta de preparo físico para sustentar o chamado. Quando entendemos isso, passamos a ver o autocuidado de forma diferente. Não cuidamos do corpo para impressionar pessoas, mas para honrar a Deus. Não cuidamos da saúde para viver mais tempo apenas, mas para viver de forma plena, produtiva e intencional. Não buscamos equilíbrio físico por vaidade, mas por obediência. A motivação muda completamente quando compreendemos o valor espiritual da saúde. Cuidar do corpo como templo também envolve reconhecer que Deus trabalha através de vasos preparados. Ele nos fortalece espiritualmente, mas espera que façamos a nossa parte no natural. É como plantar, Deus dá a chuva, mas o homem precisa preparar a terra. Deus dá vida ao corpo, mas cabe a nós preservá-lo. Somos cooperadores, não espectadores. O corpo é parte da missão e parte da responsabilidade. Além disso, honrar o corpo é um testemunho. Vivemos em um mundo de excessos, vícios e desequilíbrios. Pessoas se destroem física e emocionalmente por causa de estresse, comida, trabalho, falta de descanso e hábitos destrutivos. Quando um cristão vive de forma equilibrada, cuidando do corpo com sabedoria, disciplina e consciência espiritual, ele demonstra ao mundo que existe um caminho melhor, um caminho de ordem, paz, propósito e domínio próprio. Ele se torna luz não apenas pregando, mas vivendo de maneira coerente com aquilo que Deus estabeleceu. Porém, esse processo não se trata de perfeição física e estética. Deus não exige que tenhamos corpos ideais, segundo padrões humanos. Ele exige zelo, não aparência. Ele quer
fidelidade, não obsessão. O cuidado que ele espera é o cuidado que preserva a vida, o propósito e a saúde de forma equilibrada e sábia. O templo de Deus precisa ser funcional, não perfeito, saudável, não impecável, disponível, não idolatrado. Ao final, cuidar do corpo como templo é um ato contínuo, diário e consciente. É uma forma silenciosa, constante e poderosa de adoração. É dizer a Deus, com ações e não apenas palavras: Senhor, eu honro o espaço que escolheste para habitar. É alinhar o físico ao espiritual, o natural ao sobrenatural, o cotidiano ao eterno. Quando vivemos assim, não apenas preservamos a nossa saúde, liberamos nosso potencial, ampliamos nossa capacidade de servir e fortalecemos nossa caminhada rumo ao propósito que Deus preparou para cada um de nós. Negligenciar a saúde. A física limita profundamente nossa capacidade de cumprir o propósito de Deus, e essa verdade é percebida de forma ainda mais clara quando observamos como o corpo influencia diretamente nossa força espiritual, emocional e mental. Muitas vezes acreditamos que basta ter fé, força de vontade, paixão pelo chamado para realizar aquilo que Deus colocou diante de nós. No entanto, a realidade é que, quando o corpo está enfraquecido, doente, cansado ou em constante desequilíbrio, até mesmo os maiores sonhos espirituais começam a perder força. O problema não é a falta de propósito, é a falta de vigor físico para sustentar esse propósito. Muitas pessoas têm grandes visões de Deus, grandes planos, grandes ministérios no coração, mas vivem presas a limitações físicas que poderiam ter sido evitadas ou reduzidas com hábitos mais saudáveis. O inimigo sabe que, se ele não puder nos afastar espiritualmente, tentará nos enfraquecer fisicamente, porque um corpo debilitado é um obstáculo natural para o avanço de qualquer missão. Um cristão sem saúde sofre não apenas no corpo, mas também no espírito, porque a falta de disposição afeta a sua capacidade de orar, jejuar, servir, trabalhar e persistir. Há chamados que exigem energia, há ministérios que exigem deslocamento, há propósito que exigem resistência, e há tarefas que demandam estabilidade emocional. Tudo isso está intimamente conectado ao estado do nosso corpo. Quando o corpo falha, o espírito se vê limitado. Isso não significa que Deus não possa operar através de nossas fraquezas. Ele pode e opera, mas significa que muitas batalhas poderiam ser vencidas com mais facilidade se estivéssemos fisicamente preparados. A negligência da saúde começa com pequenas concessões que parecem inofensivas. Noites mal dormidas, alimentação descontrolada, longos períodos de sedentarismo, excesso de trabalho, falta de pausas, níveis constantes de estresse, irritabilidade e descuido com sinais que o próprio corpo envia. Como templos do Espírito Santo, recebemos alertas do nosso organismo não para ignorar, mas para corrigir. Deus nos criou com sinais internos que mostram quando precisamos parar, recuperar e reconstruir. Ignorar esses sinais é caminhar contra a própria estrutura que Ele estabeleceu. A saúde física não é separada da vida espiritual, ela é uma aliada. Uma mente cansada tem dificuldade de discernir a voz de Deus. Um corpo exausto perde sensibilidade espiritual e emocional. Uma rotina sem descanso cria espaço para irritabilidade, impaciência e até comportamentos que ferem relacionamentos. Não é coincidência que, quando estamos cansados demais, qualquer pequeno problema parece enorme. Quando estamos debilitados, o que antes era fácil se torna pesado. O corpo não determina a nossa fé, mas influencia profundamente a nossa capacidade de vivê-la com plenitude. Além disso, negligenciar a saúde física afeta diretamente o testemunho cristão. Como falar de vida abundante vivendo em constantes limitações causadas por descuido? Como ensinar domínio próprio quando o corpo está dominado por vícios, maus hábitos e desordem? Como inspirar equilíbrio quando nosso estilo de vida demonstra o contrário? A Bíblia nos chama para sermos exemplo em tudo, e isso inclui a maneira como cuidamos da nossa estrutura física. É importante entender que cuidar do corpo não é idolatrá-lo. Deus não nos chamou para sermos obcecados por aparência, peso ou estética. Ele nos chamou para sermos bons administradores da saúde que nos foi dada para servi-lo. Uma pessoa que vive em equilíbrio honra a Deus muito mais do que alguém que se dedica excessivamente ao físico por vaidade ou insegurança. O equilíbrio é espiritual, e a negligência é um risco tanto quanto a idolatria. Negligenciar a saúde física também enfraquece nossa capacidade emocional. Pessoas cansadas têm menos tolerância, menos paciência, menos estabilidade. Pequenas frustrações tornam-se
grandes crises. A falta de descanso afeta diretamente o humor e isso impacta relacionamento, decisões e até a capacidade de ouvir Deus com clareza. Um coração sobrecarregado pode se tornar um terreno fértil para ansiedade, medo e exaustão espiritual. Muitas vezes oramos pedindo alívio emocional quando parte da cura. Poderia começar com noites de sono adequadas, rotina equilibrada, cuidado básico com o corpo. Há também uma dimensão prática. Deus prepara oportunidades, portas, pessoas e cenários, mas se não estivermos fisicamente bem, talvez não tenhamos energia para abraçar tais oportunidades. Quantos chamados deixaram de florescer porque a saúde de alguém desmoronou? Quantos sonhos foram adiados por falta de preparo físico? Quantas pessoas receberam de Deus uma missão grandiosa, mas viram sua força se esgotar porque não cuidaram do templo que sustenta essa missão? A saúde também afeta diretamente a longevidade no propósito. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Muitos líderes espirituais, ministros e cristãos comprometidos iniciaram sua jornada com paixão, mas não tiveram fôlego para sustentar décadas de serviço porque ignoraram os limites do corpo. O propósito de Deus não é apenas para um momento, é para uma vida inteira. Para cumprir esse propósito até o fim, precisamos cultivar hábitos que preservem a saúde e permitam que continuemos firmes por muitos anos. É importante reconhecer que cada pessoa tem um corpo diferente, ritmos diferentes e desafios diferentes. Por isso, o chamado ao cuidado é individual e não comparativo. O que destrói a saúde de uma pessoa pode não afetar outra da mesma forma. O que para alguns é excesso, para outros é equilíbrio. O que para uns é rotina saudável, para outros é insuficiente. O cuidado que Deus espera é coerente com nossa realidade e com nossas capacidades, não com padrões externos. No fim, negligenciar a saúde física limita a nossa força, limita a nossa clareza, limita a nossa disposição e limita a nossa capacidade de amar e servir. Deus não deseja que vivamos limitados por escolhas que poderíamos mudar. Ele nos chamou para viver uma vida que reflita vitalidade, força e propósito. Cuidar da saúde é dizer a Deus: eu quero estar disponível, eu quero estar ativo, eu quero ter energia para cumprir tudo o que o Senhor planejou para mim. E quando fazemos isso, não estamos apenas melhorando o corpo, estamos fortalecendo o espírito, estamos dando ao propósito de Deus o ambiente perfeito para florescer. Estamos dizendo ao inimigo que não abriremos portas para limitações desnecessárias. Estamos escolhendo viver com excelência, plenitude e responsabilidade. Estamos honrando o templo que Deus nos entregou, não como peso, mas como presente. Cuidar do corpo é um ato espiritual que envolve a mente, as emoções e os hábitos saudáveis. E essa verdade precisa ser compreendida de forma profunda para que possamos viver uma vida realmente equilibrada e alinhada com a vontade de Deus. Muitas pessoas ainda pensam que a espiritualidade é algo limitado ao que fazemos dentro da igreja ou aos momentos de oração, jejum e leitura bíblica. No entanto, a maneira como nos alimentamos, descansamos, nos exercitamos e administramos nossas emoções revela tanto sobre nossa vida espiritual quanto nossas práticas devocionais. Deus não separa o que fazemos com o corpo do que fazemos com o espírito. Ele nos vê como um ser integral. Quando entendemos isso, percebemos que o cuidado com o corpo é um reflexo direto de como vemos Deus e de como nos vemos diante dele. Se acreditamos que somos templos do Espírito Santo, precisamos tratar nosso corpo com o mesmo respeito que teríamos com um lugar consagrado. A espiritualidade não se manifesta apenas na adoração, mas também na disciplina, no equilíbrio, na sabedoria de vida. O corpo precisa estar alinhado ao Espírito para que possamos viver com força e sensibilidade àquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. A mente é o primeiro território que influencia nosso cuidado físico. Pensamentos desorganizados, crenças distorcidas e padrões prejudiciais de pensamento afetam diretamente nossas escolhas diárias. Quando alguém acredita que não vale a pena se cuidar, que seu corpo não tem valor ou que Deus não se importa com a saúde física, essa pessoa tende a agir de forma negligente. Mas quando renovamos a mente com a verdade que somos obra-prima de Deus e que Ele deseja que vivamos com sabedoria e propósito, nossas atitudes começam a mudar naturalmente. A renovação da mente produz hábitos saudáveis, porque pensamentos saudáveis geram comportamentos saudáveis. Da mesma forma, nossas emoções têm enorme impacto sobre a saúde física. Emoções mal administradas, como ansiedade, raiva reprimida,
tristeza prolongada e estresse constante. Podem se transformar em doenças, tensões musculares, dores, insônia e até problemas mais graves. Deus não nos criou para vivermos sob um peso emocional contínuo, mas para aprendermos a lançar sobre ele nossas preocupações. O cuidado do corpo inclui o cuidado do coração. Inclui perdão, descanso emocional, limites saudáveis e a capacidade de lidar com sentimentos sem permitir que eles nos destruam fisicamente. A saúde emocional é tão espiritual quanto a oração, porque uma alma em paz é um santuário acolhedor para a presença de Deus. A Bíblia chama isso de domínio próprio. E essa virtude aparece como fruto do Espírito. Isso significa que o Espírito Santo nos capacita a fazer escolhas equilibradas, disciplinadas e conscientes. Não se trata apenas de força de vontade humana, mas de uma parceria entre Deus e nossas decisões diárias. Há momentos em que precisamos dizer não a excessos, e isso também é espiritual. Recusar o que prejudica o corpo é tão importante quanto recusar o pecado. Quando escolhemos hábitos saudáveis, estamos dizendo a Deus que queremos viver com longevidade, disposição e clareza para cumprir seu propósito. Os hábitos saudáveis não são apenas práticas físicas, mas expressões de responsabilidade espiritual. Alimentar-se bem é honrar o templo. Dormir adequadamente é renovar o corpo para servir melhor. Exercitar-se é fortalecer o vaso que Deus nos deu para carregar seu propósito. Descansar é um mandamento. Deus criou o sábado porque sabia que o corpo humano precisa de pausas para funcionar plenamente. O corpo é uma máquina divina que exige manutenção constante, e ignorar isso é negligenciar uma parte essencial da nossa vida espiritual. Além disso, viver com hábitos saudáveis nos ajuda a manter uma mente mais clara e um espírito mais sensível à voz de Deus. A confusão mental, o cansaço extremo e a exaustão emocional criam ruídos que dificultam o discernimento espiritual. Muitas pessoas acham que Deus está em silêncio, quando na verdade é o corpo que está tão sobrecarregado que impede a percepção espiritual. Deus fala, mas o corpo cansado não ouve. Deus direciona, mas a mente exausta não discerne. Deus fortalece, mas quem não cuida do corpo não sente a força. A espiritualidade floresce quando o corpo está apto a sustentá-la. Cuidar do corpo como ato espiritual também significa reconhecer limites. Há momentos em que Deus nos chama a avançar, mas também há momentos em que Ele nos chama a parar. Muitas pessoas confundem atividade com produtividade espiritual. Acham que, quanto mais fazem, mais espirituais são. No entanto, Jesus, o exemplo perfeito, tinha o hábito de se retirar para descansar, orar e se renovar. Se o próprio Filho de Deus respeitou os limites do corpo humano, por que nós insistimos em ultrapassá-los? O descanso é santo. A pausa é parte do propósito. E ignorar limites é ignorar a sabedoria de Deus em nossa criação. O autocuidado, portanto, não é egoísmo, é responsabilidade. É preparar o terreno para que o propósito floresça. É manter o templo em ordem para que a glória de Deus se manifeste com mais intensidade. É dizer sim ao que promove vida e não ao que promove desgaste. Quando aprendemos a nos cuidar de forma equilibrada, estamos cultivando um ambiente interno onde Deus pode trabalhar com liberdade. Esse cuidado também nos torna mais eficientes no amor ao próximo. Pessoas que cuidam de si mesmas têm mais paciência, mais energia, mais disposição para servir, ouvir e ajudar. Pessoas esgotadas tendem a reagir com irritabilidade, impaciência e bloqueios emocionais. Amar o próximo como a nós mesmos pressupõe um amor saudável por nós mesmos. Um amor que se manifesta em cuidado, respeito e disciplina. Como amar com excelência se não temos força para isso? Como servir com alegria se estamos completamente desgastados? Como representar Cristo com plenitude se vivemos em constante desordem física e emocional? Cuidar do corpo também abre portas espirituais de gratidão. Quanto mais percebemos o quanto nosso corpo é complexo, delicado e maravilhoso, mais reconhecemos a grandeza do Criador. Cada batida do coração, cada respiração, cada movimento é uma prova do cuidado de Deus. A saúde, mesmo quando não perfeita, é um presente diário. E quando tratamos o corpo com gratidão, não abusamos dele. A gratidão gera honra, e a honra gera responsabilidade. No fim, cuidar do corpo como ato espiritual é alinhar o físico, o emocional e o mental ao propósito eterno. É viver de forma consciente, intencional e disciplinada. É entender que o corpo não é um peso, mas uma ferramenta. Não é um ídolo, mas um instrumento. Não é algo que deve ser ignorado, mas algo que deve ser administrado com sabedoria. Quando a mente é renovada, as emoções são tratadas e os hábitos são transformados. O corpo se torna um verdadeiro templo de adoração,
força e propósito, e assim, a nossa vida como um todo se torna mais frutífera, mais plena e mais disponível para tudo o que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Disciplina diária, alimentação, descanso e exercício é parte da nossa adoração a Deus. E essa compreensão muda totalmente a maneira como enxergamos os hábitos que formam nossa rotina. Muitas pessoas acreditam que adorar a Deus significa apenas cantar louvores, orar ou frequentar a igreja, mas a adoração bíblica vai muito além dessas expressões. Ela envolve um estilo de vida que honra o Senhor em cada detalhe, inclusive na forma como tratamos o corpo. Quando desenvolvemos disciplina diária, não estamos apenas cuidando da saúde, estamos demonstrando reverência ao Criador que nos entregou esse corpo como presente, ferramenta e templo. A disciplina diária é a ponte entre o propósito e a prática. É a prova concreta de que valorizamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Alguém que entende que seu corpo é templo do Espírito reconhece que não pode tratá-lo de maneira irresponsável e impulsiva. Por isso, disciplina não é castigo, é honra. Não é rigidez, é liberdade. É o caminho para viver com energia, equilíbrio e sabedoria. A alimentação aparece como um dos pilares dessa disciplina. Comer bem não é luxo, é responsabilidade. Cada escolha alimentar é uma forma de nutrir ou prejudicar o templo. Muitas pessoas usam a comida como escape emocional, como conforto momentâneo ou como solução para o estresse, mas Deus nos chama a dominar a comida, não a ser dominados por ela. Comer com consciência, com equilíbrio e com gratidão honra o corpo e honra o Criador. A alimentação saudável não precisa ser extrema ou restritiva, precisa ser coerente. Pequenas mudanças, mais água, menos excesso, mais alimentos naturais, menos impulsividade, já transformam a energia, o humor e até a clareza mental, o que impacta diretamente a vida espiritual. O descanso, por sua vez, é uma disciplina tantas vezes subestimada. Vivemos em uma sociedade que glorifica o cansaço como se está constantemente. Ocupado fosse sinal de espiritualidade ou produtividade, mas Deus não nos chamou para vivermos esgotados, Ele nos chamou para vivermos frutíferos. E frutos não nascem de solo seco. O descanso é tão espiritual quanto o trabalho. O próprio Deus, depois da criação, descansou não por necessidade, mas por princípio. Ele nos ensinou que o ciclo da vida exige pausas. Dormir bem é essencial para manter o corpo funcionando, a mente equilibrada e o espírito sensível. Muitos cristãos oram pedindo forças, mas não cuidam do descanso, pedem clareza. Mas vivem em exaustão, pedem paz, mas ignoram os limites do corpo. O descanso é um presente divino, e desprezá-lo é desprezar parte da estrutura que Deus planejou. O exercício físico completa essa tríade essencial da disciplina diária. Exercitar-se não é vaidade, é manutenção do templo, fortalecer a estrutura que carrega o propósito de Deus. O corpo humano foi criado para se mover. A inatividade prolongada cria desgaste, dor, fraqueza e doenças. Já o movimento traz vida, energia, vigor e até equilíbrio emocional. O exercício reduz estresse e melhora o humor, aumenta a disposição para orar e fortalece a resistência para servir. Não é preciso buscar performances extremas, o objetivo é constância, caminhadas, alongamentos, atividades simples. Tudo isso já é suficiente para ativar o corpo e melhorar a saúde. Quando nos exercitamos com gratidão, estamos dizendo: Senhor, obrigado pelo corpo que me deste e eu o mantenho, com zelo para te servir melhor. A disciplina diária também nos ensina sobre espiritualidade e prática. A fé cristã não é apenas teoria, é vivência. Ter disciplina é demonstrar domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Quando acordamos e escolhemos hábitos saudáveis, estamos exercitando o mesmo domínio próprio, necessário para resistir à tentação, combater o pecado e manter uma vida de santidade. A disciplina física fortalece a disciplina espiritual. Quem aprende a dizer não para excessos alimentares aprende mais facilmente a dizer não para comportamentos destrutivos. Quem aprende a manter uma rotina equilibrada desenvolve mais consistência em seus momentos com Deus. O corpo e o espírito trabalham juntos e a disciplina é o elo entre eles. Essa disciplina diária é também um testemunho silencioso. Em um mundo impulsivo, descontrolado e desorganizado, viver com disciplina é uma forma de mostrar que o Espírito de Deus habita em nós. Pessoas disciplinadas inspiram confiança, equilíbrio e respeito. Elas demonstram que seguem princípios, não impulsos, propósito, não caos. E esse estilo de vida desperta curiosidade. Muitos poderão ver sua disciplina e perguntar como você consegue manter constância. E essa é uma oportunidade
de glorificar a Deus através do exemplo. Disciplina diária não significa viver em rigidez extrema. Deus não nos chamou para vivermos presos a regras, mas para vivermos livres através da sabedoria. Há espaço para celebrações, para descanso extra, quando necessário, para momentos de prazer e para escolhas flexíveis. O equilíbrio é saudável. A disciplina existe para nos orientar, não para nos aprisionar. Mas quando o equilíbrio desaparece e os excessos dominam, o templo sofre. Por isso, a disciplina é necessária como proteção, como guia e como forma de evitar que hábitos destrutivos nos afastem do propósito. Também é importante lembrar que disciplina não nasce pronta, ela se constrói. Começa com pequenas decisões diárias e evolui com constância. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer um hábito ou corrigir um erro. Deus não exige perfeição, mas fidelidade. A disciplina espiritual é semelhante à disciplina física. Quanto mais praticamos, mais fácil se torna. O início pode ser difícil, mas o corpo e a mente se adaptam. E logo começamos a sentir os benefícios. Mais energia, mais disposição, mais clareza, mais paz. E isso nos motiva a continuar. Disciplina diária é, no fundo, um ato de amor. Amor por Deus, amor pelo propósito e amor por si mesmo. Quando cuidamos da alimentação, do descanso e do exercício, estamos mostrando que valorizamos a vida que Deus nos deu. Estamos dizendo que queremos cumprir nossa missão com força, disposição e saúde. Estamos, após dia, ajustando o templo para que a presença de Deus possa se manifestar com ainda mais intensidade. No fim, a disciplina diária é uma forma concreta de adoração. Não é apenas algo físico, é espiritual. Cada refeição equilibrada, cada noite de sono bem vivida, cada exercício feito com gratidão é uma semente plantada no propósito. A disciplina constrói o ambiente onde o chamado floresce. Ela fortalece o corpo, clareia a mente e afina a sensibilidade do espírito. Através da disciplina, o corpo se torna não apenas um templo, mas um altar vivo, organizado, forte, disponível e pronto para servir ao Deus que nos amou primeiro ante uma vida saudável. Fortalece nossa sensibilidade espiritual e nossa disposição para servir. E essa verdade se revela tanto na prática quanto na Bíblia. Quando compreendemos que corpo, alma e espírito formam uma unidade criada por Deus, percebemos que qualquer área negligenciada enfraquece as demais. Assim, cuidar da saúde física é uma forma direta e poderosa de fortalecer a vida espiritual. Não porque Deus só fala com quem está bem fisicamente, mas porque um corpo saudável abre espaço para clareza, energia, foco e equilíbrio, elementos que influenciam profundamente nossa comunhão com Deus e nossa prontidão para servir. A sensibilidade espiritual depende em grande parte da nossa capacidade de estar alerta, atento e presente diante de Deus. Mas como discernir a voz do Espírito quando o corpo está exausto, a mente sobrecarregada e as emoções em turbulência? A exaustão cria ruído, confusão e dispersão. Assim como alguém cansado demais tem dificuldade de se concentrar em uma conversa comum, também terá dificuldade de se concentrar na oração, na meditação da palavra e no discernimento espiritual. A saúde física proporciona o silêncio interno necessário para ouvir Deus com mais clareza. Ela amplia nossa capacidade de perceber os movimentos do espírito porque reduz as distrações que nascem do cansaço, da dor, do descontrole emocional e do estresse. Além disso, quando cuidamos da saúde, aumentamos nossa disposição para servir. O chamado cristão não é passivo. Ele exige ação, movimento, entrega e perseverança. Servir a Deus e as pessoas exige força física, energia mental e equilíbrio emocional. Quantas vezes alguém deixa de ajudar porque está cansado demais? Quantas oportunidades são perdidas porque o corpo simplesmente não responde? Quantos ministérios deixam de crescer porque o líder não tem saúde para acompanhar o ritmo? A disposição espiritual flui com mais liberdade quando o corpo está apto para acompanhar o propósito. A saúde também fortalece a resistência espiritual. Quando estamos fisicamente debilitados, o inimigo tenta aproveitar nossa fraqueza para gerar desânimo, tristeza, irritação e até tentação. Um corpo fraco abre portas emocionais que podem dificultar a batalha espiritual. Mas quando estamos saudáveis, temos mais energia para orar, mais concentração para meditar, mais perseverança para resistir e mais clareza para discernir. A saúde física não vence batalhas espirituais, mas sustenta o guerreiro que luta essas batalhas. Outro ponto fundamental é que a saúde melhora o humor e a estabilidade emocional, o que impacta diretamente a vida espiritual. Pessoas que dormem bem, se alimentam corretamente
e se exercitam experimentam níveis menores de ansiedade, depressão e irritabilidade. Isso não elimina desafios espirituais, mas ajuda a criar um ambiente emocional mais favorável para buscar a Deus com constância e profundidade. A espiritualidade floresce em solo emocional saudável. A paz interior torna-se mais acessível quando o corpo está funcionando de forma equilibrada. Também é importante reconhecer que Deus nos usa através do corpo. Toda expressão física, seja falar, ensinar, cantar, servir, ajudar, abraçar, construir ou liderar, depende diretamente da saúde. O corpo é o veículo do propósito. É a ferramenta com a qual expressamos o amor de Deus ao mundo. Quando cuidamos dele, estamos preservando e aprimorando a capacidade de fazer o que fomos chamados para fazer. Um corpo saudável amplia nosso alcance. Um corpo debilitado encurta nosso impacto. A sensibilidade espiritual também está ligada à capacidade de sustentar momentos de busca mais profundos. Orar por longos períodos, jejuar com sabedoria, meditar sem interrupções e participar de atividades espirituais contínuas exige energia física. Alguém mal alimentado ou exausto demais terá dificuldade de manter esses momentos com intensidade. Deus não exige força física para nos ouvir, mas nós precisamos dela para permanecer firmes em práticas espirituais que moldam nossa vida. Quando o corpo está forte, o espírito tem mais liberdade para ir além. A saúde também afeta a capacidade de testemunhar com alegria. Pessoas cansadas demais dificilmente expressam entusiasmo, gratidão ou paz. Mas pessoas saudáveis costumam irradiar vitalidade, leveza e esperança. Elementos que chamam a atenção do mundo para Cristo. Um cristão saudável não apenas fala sobre vida abundante, ele demonstra. Seu estilo de vida se torna a prova viva de que Deus deseja que vivamos plenamente. E essa coerência fortalece o testemunho. Além disso, quando cuidamos da saúde, nos tornamos melhores mordomos do tempo. O corpo saudável desperdiça menos horas com indisposição, sonolência, dores evitáveis ou limitações desnecessárias. Isso significa mais tempo para Deus, mais tempo para servir, mais tempo para aprender e mais tempo para amar pessoas. A saúde multiplica o tempo porque aumenta a produtividade, a disposição e o foco. Assim, viver bem é também administrar melhor o tempo que Deus nos deu. Outro aspecto importante é que a saúde traz longevidade ao propósito. Não basta começar com força, é preciso terminar com fidelidade. Muitos servos de Deus começam sua jornada com paixão intensa, mas não conseguem sustentar o ritmo por muitos anos por causa da falta de cuidado físico. Cuidar da saúde é garantir que possamos servir a Deus não apenas por um momento inspirador, mas por décadas de fidelidade. É permitir que o propósito floresça ao longo de toda a vida. Vale lembrar que saúde não é perfeição física. Deus não exige corpos ideais, músculos definidos ou estéticas impecáveis. Ele exige zelo, equilíbrio e responsabilidade. Há pessoas com limitações físicas que são extremamente saudáveis espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente dentro do que é possível. O cuidado do corpo não se trata de padrões, mas de obediência. É fazer o melhor dentro da realidade de cada um. A saúde fortalece também a gratidão. Quando aprendemos a perceber a beleza do corpo funcionando, o coração batendo, os pulmões respirando, os músculos se movendo, passamos a valorizar mais a vida. E a gratidão é uma das chaves mais importantes da vida espiritual. Pessoas gratas são mais sensíveis ao Espírito Santo, mais abertas para servir, mais dispostas a amar. Um corpo saudável não apenas nos permite fazer mais, ele nos inspira a agradecer mais. Por fim, viver uma vida saudável é uma forma de honrar o sacrifício de Cristo. Ele nos deu vida, não apenas existência. Ele nos chamou para viver com abundância, não apenas sobreviver. E cada escolha saudável que fazemos é um sim ao propósito de Deus e um não ao que tenta roubar nossa força. A saúde, portanto, não é apenas uma questão física, é uma expressão de adoração, entrega e propósito. E quando vivemos assim, nos tornamos instrumentos mais fortes, mais sensíveis, mais disponíveis para tudo aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nosso viver bem, para que o propósito de Deus se cumpra plenamente em nós, é um compromisso diário que envolve consciência, disciplina e sensibilidade espiritual. Quando entendemos que nossa saúde não é apenas um aspecto físico, mas um pilar que sustenta a nossa vida espiritual, emocional e ministerial, percebemos que cada decisão cotidiana se transforma em uma semente plantada no terreno do nosso destino. Uma vida equilibrada não acontece por acaso. Ela é fruto de escolhas intencionais, que revelam nosso desejo de honrar a Deus com tudo o que somos. E isso inclui desde a forma como cuidamos do nosso corpo até a maneira como organizamos nosso tempo, administramos nossas emoções e respondemos aos desafios que surgem ao longo do caminho. Deus nos criou de forma integral, espírito,
alma e corpo, e Ele deseja que todas essas áreas estejam alinhadas para que Sua vontade se manifeste plenamente através de nós. Quando negligenciamos qualquer uma dessas dimensões, enfraquecemos nossa capacidade de avançar e de permanecer firmes no propósito. Muitas pessoas têm um chamado poderoso, uma visão clara e uma fé viva, mas tropeçam por falta de equilíbrio. Elas oram, jejuam, servem, trabalham, mas ignoram sinais de cansaço, estresse, má alimentação, falta de descanso ou sobrecarga emocional. Com o tempo, a energia diminui, a clareza se perde, a motivação se apaga e até o espírito parece enfraquecido. Não porque Deus se distanciou, mas porque o próprio corpo não consegue mais sustentar a jornada. Por outro lado, quando cultivamos hábitos saudáveis e equilibrados, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, mais fortes diante das tentações, mais constantes na disciplina espiritual e mais disponíveis para servir com excelência. Uma mente descansada discerne melhor, um corpo saudável suporta mais, um coração equilibrado ama mais profundamente e um espírito fortalecido lidera o restante do ser para uma vida de obediência e propósito. Viver bem não significa viver uma vida perfeita, sem falhas ou desafios, mas viver com sabedoria, sabendo quando avançar, quando descansar, quando parar para ouvir e quando se mover em fé. O equilíbrio também nos protege contra os excessos que roubam nossa energia e desviam nosso foco. Alguns se perdem trabalhando demais, acreditando que produtividade é sinônimo de espiritualidade. Outros se envolvem em tantas responsabilidades que não conseguem mais respirar. Há quem viva preso à culpa por descansar ou por dizer não, como se autocuidado fosse egoísmo. Mas a verdade é que até Jesus, em sua perfeição, se retirava para descansar, orar e renovar forças. Ele nos ensinou que o descanso não é falta de compromisso, mas parte da jornada, e que o cuidado com o corpo, com o ritmo e com as emoções é fundamental para manter o coração alinhado com o Pai. Viver equilibrado também significa cultivar relacionamentos saudáveis, ambientes pacíficos e hábitos que promovam vida. Significa aprender a ouvir o próprio corpo, reconhecer limites, celebrar pequenas conquistas e manter uma postura de gratidão diante do que Deus já fez e ainda fará. Uma pessoa que vive equilibrada é mais leve, mais sábia nas palavras, mais consciente das suas decisões e mais preparada para lidar com pressões externas. Ela não é movida pela ansiedade, mas pela confiança. Não age por impulso, mas por direção. E quando enfrenta lutas, encontra força em Deus, porque sua mente, seu corpo não estão exaustos ao ponto de impedir a fé de florescer. Uma vida equilibrada também abre espaço para que Deus nos use de forma mais plena. Quando temos saúde, disposição e estabilidade emocional, podemos servir melhor, amar melhor, trabalhar melhor, liderar melhor e até ouvir com mais empatia. Muitas oportunidades divinas exigem energia, foco, coragem e disposição. Elementos profundamente afetados quando vivemos de forma desordenada. Ao equilibrar corpo, alma e espírito, criamos um ambiente interno, onde a presença de Deus é bem-vinda e pode operar sem resistência. Assim, nossa vida não se torna apenas um local de passagem da vontade de Deus, mas um lugar onde ela se estabelece com força, constância e transformação. Viver bem também nos ajuda a ser testemunhos vivos do Evangelho. Pessoas que vivem equilibradas inspiram, atraem, ensinam e influenciam naturalmente. Não porque buscam reconhecimento, mas porque a própria paz, saúde e alegria fluem como fruto do Espírito. Quando cuidamos do corpo e vivemos de maneira saudável, demonstramos que valorizamos o presente de Deus e entendemos o chamado que Ele nos deu. Isso não nos torna perfeitos, mas coerentes. E a coerência é um dos testemunhos mais poderosos que alguém pode apresentar. Por fim, viver bem para cumprir o propósito de Deus não é sobre regras rígidas ou sobre um estilo de vida que exige perfeição. É sobre sabedoria, responsabilidade e amor. É sobre entender que, para que Deus realize grandes obras através de nós, Ele deseja primeiro realizar uma grande obra em nós. E essa obra começa quando entregamos não apenas o Espírito, mas todo o nosso ser ao cuidado dele, inclusive o corpo. Quando assumimos esse compromisso, não apenas prolongamos nossa vida, mas ampliamos nossa capacidade de frutificar. Permitimos que nossos dias sejam cheios de significado, propósito e impacto. E nos tornamos instrumentos aptos, disponíveis e fortalecidos para cada boa obra que o Senhor preparou. Assim, viver equilibrado é viver pronto, é viver inteiro. É viver de modo que cada escolha reflita a glória de Deus. E quando fazemos isso, o propósito não apenas se cumpre, ele floresce, cresce
e se multiplica através de nós.